Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Esse mês nós vamos ter a nossa ANT um pouco atrasada, porém presente, né? E aí a gente vai falar um pouco do acidente vascular cerebral. O enfermeiro Thiago vai nos dar esse apoio, em especial a equipe do pronto-socorro adulto, hein? Mas esse tema é muito importante para a gente ter esse conhecimento. Aqui eu falo um pouquinho para vocês da missão, que vocês já sabem que a nossa missão é prestar um serviço de excelência, né, em saúde, com um atendimento humanizado que prestamos. Temos uma moderna infraestrutura e novas tecnologias, tá? Eu quero falar sobre tecnologia porque a gente investe bastante em tecnologia. A tecnologia veio para otimizar o nosso tempo, pessoal. A gente tem página de medicação nos pronto-socorros, né? A gente tem a questão das telas de acompanhamento e desempenho do pronto-socorro. Isso tudo é tecnologia, é investimento, mas para a gente também ter um bom resultado, a gente precisa saber avaliar. Então eu conto com vocês para perguntar do enfermeiro, para questionar algumas coisas, tá? A nossa visão é ser o melhor da região norte, é isso que importa. E aí tem os nossos valores, né? Comprometimento, humanização, respeito, sinergia, sustentabilidade, que é a gestão de recursos, confiança e inovação. Agora vamos dar início à nossa aula. Eu espero que vocês gostem e fiquem atentos. Olá, boa tarde. Quem fala é o enfermeiro Thiago. Nós vamos conversar um pouquinho alguns pontos relacionados à parte de acidente vascular cerebral, mas antes disso a gente precisa parar para pensar quais são os principais fatores que levam as pessoas a irem em busca ao hospital, e principalmente a gente tem uma noção de quantas pessoas por ano interno relacionadas a doenças cardiovasculares, relacionadas a doenças voltadas para a parte neurológica. No estudo do DataSUS de 2023, foram internados no Brasil cerca de 1.112.850 pessoas por doenças cardiovasculares. E quando a gente coloca doenças cardiovasculares, também inclui aí o acidente vascular cerebral, o AVCI e o AVCH. Desses 1 milhão e pouquinho, 8,9% dessas pessoas elas foram a óbitos dentro das unidades hospitalares. E se vamos pegar, 8,9% é um número baixo, e não é um número baixo, porque isso a gente conta aqueles pacientes que morreram dentro do hospital com atestado de óbito, está descrito como se fosse uma dessas causas, e acaba que existem muitas subnotificações. Então alguns estudos falam que esse número ele pode ser até 2 vezes maiores. Então nós, quanto profissionais da saúde, enfermeiros e técnicos que ficam principalmente na porta de entrada, nós precisamos saber reconhecer o mais breve possível que o paciente está sendo acometido por esse problema, para justamente otimizar o tempo de triagem dele e otimizar o tempo de tratamento e aumentar as chances de realizar trombólise, ou aumentar as chances desse paciente não ter nenhum tipo de sequela lá na frente. Então, o AVC é uma das principais causas de incapacidade de morte no mundo, porque a gente tem que lembrar que, além de ser fatal e pode vir levar o paciente a óbito, ele também deixa muitos pacientes com algum tipo de sequelas neurológicas. E dependendo do estágio e de como foi acometido, esse paciente ele tende a ficar sequelado pelo resto da vida, alguns casos acamados e, consequentemente, com algum tipo de incapacidade. A gente consegue ver aqui nesse slide que no mundo há uma incidência de mais ou menos 15 milhões de casos de AVC por ano, sendo que desses 15 milhões, 5,5 milhões eles entram em óbito e 5 milhões deixam pacientes permanentemente incapacitados. Então é basicamente aí 60% dos pacientes eles têm um acometimento maior por conta dessa síndrome. E no Brasil, a cada 100 mil habitantes nós temos aí 108 casos de pacientes que evoluem com AVC. Acaba que na nossa realidade aqui na nossa instituição, todos os dias a gente recebe pacientes com algum tipo de suspeita, possa estar tendo ou não AVC, e até mesmo casos confirmados. Só que o que acontece? Grande parte dos pacientes eles acabam tendo algum tipo de sequela porque eles demoram muito a chegar na nossa unidade. A gente pergunta quando foi que iniciou os sintomas. Geralmente ele tem seus 5, 6, 7 horas de início de sintomas. E acaba que o paciente ele perde o tempo de delta, que é o tempo de realizar a trombólise, que é de até 4 horas e meia. Então a gente pode definir um AVC como um episódio agudo, caracterizado por sinais clínicos de perturbação focal ou global da função neurológica, causado por um infarto ou hemorragia espontânea na parte cometida do encéfalo, retina ou medula espinhal durando mais do que 24 horas ou qualquer outra duração, se constatada por imagem. Na nossa unidade, no nosso pronto-socorro, o nosso principal exame para ser realizado é a ATC. O ideal fosse que fosse uma ressonância magnética, porque na ressonância a gente consegue observar qual vaso foi acometido e extensão de uma forma mais fidedigna.
mas nós temos aí a tomografia, que na tomografia de cara, o emergencista ele já consegue descartar se o paciente está tendo uma síndrome, um AVC isquêmico ou hemorrágico, porque os dois a forma como o paciente vai ser tratado, ele demanda de qual tipo de isquemia ele está tendo, se é um isquêmico ou se ele está tendo uma hemorragia na parte do cérebro dele. Então, o AVC ele pode ser classificado de duas maneiras. O primeiro deles isquêmico, que é uma obstrução arterial com consequente alteração do fluxo sanguíneo cerebral. O AVCI, que é o AVC isquêmico, ele é o mais prevalente dos casos. Ele acontece ali entre 75% a 85% dos casos. E o hemorrágico, ele causa uma hemorragia intracerebral e ele já acaba sendo um pouco mais raro de se acontecer. Vai ali entre 25% e 15% dos casos. Grande parte dos pacientes que entram na nossa unidade, que são acometidos por AVC, eles têm um AVC isquêmico. São poucos casos que eu recebi no pronto-socorro que o paciente estava tendo um AVC hemorrágico. Lembrando que a forma como esse paciente ele vai ser tratado, ele vai depender do tipo de AVC que ele está tendo. Então, o paciente que chegou lá questionando na triagem, dor de cabeça e tudo mais, a gente precisa fazer alguns tipos de perguntas voltadas para isso, que é uma escala que a gente vai ver nos slides mais na frente, que se chama de escala de Cincinnati. Então, o paciente chegou lá na triagem, questionando uma dor de cabeça intensa, súbita, começou do nada a dor de cabeça dele, e ele não está conseguindo articular direito as palavras. A pessoa que está realizando a triagem desse paciente, ela precisa fazer 3 perguntas simples, que é pedir para ele sorrir, que é para verificar se a rima labial dele está igual aos dois lados, se tem alguma alteração na hora que ele fizer o sorriso. Vai pedir para essa pessoa falar, porque geralmente o AVC ele faz com que a pessoa ela perca a força muscular de alguma parte do corpo, um hemisfério do corpo. Então, consequentemente, isso acaba cometendo a fala, que aí o paciente tenta verbalizar e acaba que não consegue, porque não consegue articular as palavras. Em alguns casos ele até consegue articular a palavra, mas só que ele não consegue fazer com que aquilo que ele está mentalizando seja expresso através das palavras pela boca. E o terceiro, você pede para o paciente levantar os 2 braços. E se ele está tendo uma perda de força motora de um lado do corpo, naturalmente na hora que ele levantar os braços, um deles vai pender porque ele está perdendo força. Isso se chama escala de Cincinnati. E ela tem que ser feita lá na triagem, porque o paciente positivou 1 ou 2 grauzinhos da escala de Cincinnati, esse paciente ele não tem que ir para a porta como um código, como uma triagem amarela. Ele tem que ser triado como vermelho e ser encaminhado para a sala de emergência para ser avaliado pelo emergencista o mais rápido possível. Porque nesses casos o tempo ele é primordial. Quanto mais tempo o paciente passar sendo acometido e sem receber o aporte necessário, diminui a chance desse paciente sobreviver e também diminui a chance desse paciente sair desse AVC sem nenhum tipo de sequela. E aí a gente entra nas causas. Quais são as principais causas que podem vir a levar o nosso paciente a ter um AVC? A principal causa modificada é a arteriosclerose, de artérias pequenas intracranianas e grandes artérias de pescoço cerebrais. Por que ela é uma causa modificada? Porque, teoricamente, uma pessoa que está começando a apresentar uma placa de arteriosclerose ou elevação de colesterol, elevação de triglicerídeos, a forma como essa pessoa ela vai tratar é justamente causando uma mudança de hábito de vida, que aí vai na prática de atividade física mais alimentação. Então, por ser uma causa modificável, o paciente fez uma tomografia e deu que ele está com algumas placas de arteriosclerose lá nas artérias. Esse paciente ele começa a fazer atividade física, começa a melhorar a alimentação dele e, consequentemente, essas placas elas vão diminuindo, associado também a alguns tipos de medicamentos que vai ser passado pelo neurologista para ele. O restante dos AVC, aproximadamente 20%, eles são causados por êmbolos cardiogênicos, mais comumente associados à fibrilação atrial, e cerca de 30% permanecem idiopáticos. Ou seja, tem alguns pacientes que acabam que essa placa de gordura que ela é formada dentro do vaso, elas acabam se desprendendo desse vaso. E a partir do momento que ele se desprende, ele se torna um êmbolo. E esse êmbolo ele vai percorrendo até achar alguma artéria ou veia, onde ele vai ficar preso e ocasionar a trombose. E alguns pacientes acabam que esse êmbolo ele vai percorrendo até chegar no coração, e através da fibrilação arterial, através de alguns mecanismos no coração, eles podem ser desprendidos e aparecer e acabar indo parar no cérebro do paciente. Por isso que esses pacientes que internam na nossa unidade, por exemplo, o paciente está com uma trombose, esse paciente ele precisa ficar em repouso, ele precisa fazer
o Clexane lá de forma plena para diminuir esses trombos, justamente para evitar que esse trombo ele se torne um êmbolo e percorra pelo organismo do paciente. Outro paciente na emergência que corre o risco muito grande de desenvolver esse desprendimento de êmbolos, principalmente um êmbolo gorduroso, é aquele paciente que entra na nossa unidade com uma fratura de fêmur. A fratura de fêmur é uma das fraturas que mais corre risco de desenvolver tromboembolismo pulmonar ou coronariano, porque a gente chama, a ciência chama de trombose gordurosa, que plaquinhas de gorduras da fratura do fêmur, elas entram dentro da corrente sanguínea e são encaminhadas aí pelas artérias, podendo paralisar em alguma região e causar um TEP no paciente, um tromboembolismo coronariano ou até mesmo um AVC. Aí dentro dos fatores de risco, mais de 90% dos AVC eles estão associados a fatores de risco como hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, dieta inadequada, sedentarismo, a diabetes, o consumo de álcool, sofrimento mental, doenças cardíacas e dislipidemias. Todo paciente que chega na nossa unidade, é de praxe lá no pronto-socorro perguntar se o paciente é hipertenso, diabético ou fuma. Que basta a pessoa ter fumado alguns meses da vida dele para ela ter várias alterações dentro do organismo dela por conta do excesso de nicotina e das outras coisas que são compostas dentro do tabagismo, dentro do cigarro. E entra nisso o paciente que ele é aquele fumante passivo, que ele convive com uma pessoa que está ali fumando e tudo mais. Aí entra, como comentei com você, da questão de obesidade, dieta inadequada, sedentarismo. E aqui embaixo tem dislipidemias. Dislipidemias é tudo aquilo que pode ser alterado no organismo do paciente de acordo com mudança de hábito de vida, que aí entra aqui colesterol e triglicerídeos dentro da dislipidemia. Aí, depois do fator de risco, a gente tem que ver como deve ser realizado o diagnóstico desse paciente. A primeira coisa, nós temos a avaliação diagnóstica clínica e através de exames de imagem. A clínica vai ser sempre a primeira a ser realizada porque é quando o paciente ele entra na unidade, que ele vai ser avaliado lá na triagem, vai ser encaminhado para a sala de emergência, vai ser avaliado pelo enfermeiro que está na sala de emergência e vai ser avaliado pelo emergencista, porque isso é uma avaliação multidisciplinar, que acaba que às vezes passa despercebido do médico, mas o enfermeiro observa, ou passa despercebido do enfermeiro e o médico está ali para observar e tudo mais. Acaba que é um trabalho multidisciplinar entre as duas profissões. Então, na avaliação clínica, vai avaliar o início preciso das manifestações neurológicas e seu curso. A gente precisa saber o tempo principal de quando começou os sintomas, porque é a partir deles que a gente começa a contar o tempo delta. O que é o tempo delta? É o tempo a janela de tempo onde o paciente ele pode vir fazer o trombolítico, desde que ele não tenha alguns fatores de risco, como já teve um AVC prévio lá atrás, teve um AVCH prévio, teve algum caso de trombose, teve algum trauma de face grande nos últimos 3 meses. O déficit neurológico focal de instalação súbita indica a possibilidade de um AVC. O que é o déficit neurológico focal de instalação súbita? O paciente estava conversando contigo do nada, ele começou a ter desorientação, começou a ter dificuldade de verbalizar, começou a ter dificuldade de pronunciar as falas, associado principalmente àquela diminuição, rebaixamento de nível de consciência. Que aí entra também a importância da escala de Glasgow para a gente avaliar direitinho esse paciente. Aí a gente coloca também a cefaleia e crise epilética, que são sintomas mais comuns em AVCs hemorrágicos do que AVCI agudo. Ou seja, o paciente ele vem com desvio de rima, perda de força motora, dificuldade de pronunciar palavras associadas a cefaleias ou tendo crises epiléticas, já se imagina que esse paciente ele possa vir a ter um AVC hemorrágico, mas isso aí só vai conseguir diagnosticar através do exame de imagem, a tomografia. A gente entra também a necessidade de investigar os fatores de risco para doenças vasculares, que aí entra principalmente a questão da hipertensão arterial sistêmica, né, que ela é uma das principais causas de um AVCI do que propriamente para o AVC hemorrágico. Então, assim, a hipertensão ela é uma doença que ela é uma das 5 principais doenças por questões cardiovasculares que matam no Brasil. A gente tem a ideia de que a hipertensão, muitas das vezes, ela é uma causa secundária de óbito, mas ela é classificada lá no atestado de óbito da DO como uma causa de morte. E a gente entra também aqui nessa questão da hipertensão, de que grande parte dos brasileiros, a nova rotina de vida do brasileiro, ela faz com que o paciente tenha muita possibilidade de vir desenvolver a hipertensão.
porque aí entra aí atividade física, que não consegue fazer, repouso, que acaba que para se viver de uma forma um pouquinho maior, precisa se trabalhar mais, e esse trabalhar mais diminui o tempo de repouso, e consequentemente acaba que mexe também na nossa parte de alimentação. E muitas das vezes, hoje, se for avaliar o nível de alimentação de nutricional do brasileiro, ele é muito voltado para comidas rápidas, como por exemplo um x-saladão, fast food, comprar comidas prontas, até o talo de soja e tudo mais, porque a pessoa já passa o dia inteiro trabalhando, aí chega à noite, ainda tem que parar para fazer comida, sendo que às vezes é mais barato, mais fácil e prático comprar alguma coisa pronta do que fazer a comida saudável e tudo mais. Isso vai fazendo com que hoje, grande parte dos brasileiros eles estejam em cima do peso. E esse fato de estar acima do peso, associado ao sedentarismo, a falta de atividade física e tudo mais, faz com que o paciente, as pessoas elas tendem a desenvolver hipertensão. E a hipertensão maltratada, ou aquele paciente que é hipertenso que não faz uso das medicações da forma como deveria, são pacientes candidatos a desenvolver um AVCI mais na frente. Como eu falei para vocês, lá na nossa triagem, na entrada do paciente, a principal coisa que esse paciente que está aqui chama uma cefaleia súbita, perda de consciência, rebaixamento de consciência, desorientação, é a realização da escala de Cincinnati, que é uma escala pré-hospitalar, e que a gente vai caracterizar 3 coisas. Queda facial, que é o desvio de rima, que é quando o paciente é solicitado a mostrar os dentes ou sorrir, e você verifica que está tendo uma simetria no rosto desse paciente. A segunda coisa é a fraqueza nos braços, que você pede para o paciente estender as mãos no ângulo ali 90 graus e manter por 10 segundos. Geralmente ele não tem força e acaba que um dos braços, que é justamente o lado onde está tendo uma simetria no rosto, ele perde força e não consegue manter na posição por bastante tempo. E nós temos também a fala, que não está aqui. Mas a fala a gente pede para o paciente falar palavras mínimas, responder qual é o nome dele, se ele sabe onde ele está, qual a idade, quem trouxe, se ele escreveu o que ele está sentindo. E, geralmente ele não vai conseguir ou verbalizar, ou ele consegue pensar o que ele quer falar, mas ele não tem um estímulo verbal de dizer. Tiago, pode estar associada à pressão alta quando ele dá entrada, está com a PA elevada? Sim, aí entra a questão da gente saber monitorizar a pressão do paciente. Que aí entra também a gente saber observar se esse paciente está tendo uma urgência hipertensiva ou uma emergência hipertensiva. O que caracteriza, por exemplo, a urgência e a emergência hipertensiva? Na urgência e na emergência hipertensiva, o paciente ele vai estar com uma pressão sistólica 180 ou maior do que 180 e uma pressão diastólica de 120 ou maior do que 120, ou seja, uma pressão de 18 por 12. Ou o paciente está com uma pressão de 18 por 10. A gente já pode caracterizar ali que ele está tendo uma urgência ou uma emergência hipertensiva. O que vai diferenciar os dois? A emergência, o paciente tem risco de lesão de órgãos-alvos, que aí os órgãos-alvos é cérebro, coração e rins. Então o paciente que está tendo desvio de rima, perda de rebaixamento de consciência, associado lá com uma pressão de 180, 200, que ele chegou na tua unidade, a gente coloca esse paciente que está tendo uma emergência hipertensiva e vai ser avaliado em cima disso, porque a pressão também ela interfere diretamente na forma como esse paciente vai ser tratado. Que, por exemplo, diagnosticou que o paciente está tendo AVC, nós temos que controlar a pressão arterial desse paciente. Ela não pode ser acima de 180 e nem menor do que 140, porque aí acaba que aumenta os riscos desse paciente desenvolver áreas de lesões maiores no cérebro. Ou se o paciente está tendo uma lesão isquêmica, vinha desenvolver uma lesão hemorrágica. Aí aqui dentro do diagnóstico, o nosso principal diagnóstico além do diagnóstico clínico, a observação, é a TC de crânio. Que aí a TC de crânio é mais utilizado, que ela é mais disponível nas unidades, ela tem um menor custo para avaliação inicial da VCI aguda, que a lesão isquêmica aparece com uma hipodensidade. E além disso, a TC de crânio tem a boa capacidade para identificar sangramentos associados. Ou seja, geralmente, por exemplo, vamos botar a nossa realidade. A nossa ressonância ela só funciona no bom levar. Até que pegue o paciente, coloque na ambulância, chame a ambulância, leve para o bom levar. Nós temos a questão também, por exemplo, no plantão noturno, que o bom levar ele funciona até às 10 horas. Então acaba que a TC é o nosso cargo mestre, nosso exame de ouro para detectar se esse paciente está tendo ou não um AVC. Está tendo um AVC, está dentro da janela de tratamento, vai fazer o trombolítico, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Não tem, esse paciente, dependendo do estado que ele está, ele é encaminhado para a UTI e é marcado para fazer a ressonância no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia,
só que de uma forma mais segura, que o paciente recebeu o primeiro aporte, o primeiro tratamento, e ele é caminhado para fazer com mais segurança esse exame. Aí, e aí a gente entra nos tratamentos. Nós temos dois tipos de tratamentos aí para o AVC. Nós temos o tratamento não medicamentoso, que é a trombectomia mecânica, que é a colocação de stents lá dentro da artéria do paciente no cérebro, que é para justamente desfazer esse trombo e também colocar um sistema de aspiração que ele vai aspirar esse trombo para que ele não possa percorrer por outro lugar. Então, ele preconiza a realização da trombectomia mecânica em pacientes com lesões de grandes vasos e com janela de início de sintomas menor que 8 horas ou entre 8 a 24 horas, que é justamente para ter uma segurança maior dentro do procedimento. Aí, para a realização da trombectomia mecânica, pode-se utilizar anestesia geral ou realizar a sedação do paciente consciente. Que aí, nesse caso, o nosso setor aqui é o setor de hemodinâmica, o paciente é encaminhado lá para o Boulevard com todas as guias e encaminhamentos, tudo previamente autorizado, porque a gente tem que lembrar que são procedimentos extremamente caros, que precisam ser todos autorizados, correr todo o fluxo correto, e esse paciente ser encaminhado para realizar esse procedimento no Boulevard com uma segurança maior. E nós temos o tratamento medicamentoso, que aí no tratamento medicamentoso a gente tem a trombólise com alteplase. A eficácia da terapia da AVC aguda depende do tempo entre início de sintomas e o tratamento. Que é justamente o que eu estava comentando com vocês sobre o nosso tempo delta. Que a administração da alteplase ela deve ocorrer em até 4 horas e 30 minutos de início dos sintomas. Acima disso, acaba que já não tem tanta valia para o paciente, diminui a chance de um prognóstico bom para esse paciente e pode aumentar alguns outros riscos para ele. Então a gente sempre vai trabalhar dentro dessa janela de 4 horas e 30. Nós temos agora recentemente 2 casos de trombólises aqui na sala de emergência. Um deles eu consegui filmar, a Ilana ela vai pegar, digitar direitinho e colocar no vídeo para vocês. Nesse paciente a gente consegue ver claramente o sucesso dessa trombólise. Como ela ocorreu? O paciente ele chegou aqui na unidade, era 5 horas da manhã, dizendo que o início dos sintomas foi por volta de 4h30. Então chegou aqui por volta de 5h50 da manhã, 6 horas, ele foi avaliado, fez a tomografia e viu que estava tendo um AVC. Às 7h20, 7h30, o médico que recebeu o plantão pela manhã, o Dr. Rafael Melo, ele solicitou que fosse realizada a trombólise, exatamente dentro do tempo que se estipula o protocolo. A trombólise ela é feita através da alteplase, é diluída a alteplase de acordo com o peso corporal do paciente. Feito isso, é realizado 10% da medicação em bolos e o restante da medicação ela é passada em 1 hora em bomba de difusão contínua. E aí, durante esse processo, a gente já consegue observar algumas melhoras do paciente. Por exemplo, esse paciente do vídeo, ele tinha perda de força motora no lado esquerdo, se não me falha a memória, desvio de rima e estava com alteração neurológica, ele não conseguia verbalizar bem as palavras. Com 20 minutos mais ou menos de início da medicação, a gente já consegue ver uma melhora da força motora, principalmente na perna do paciente, porque o que ele não conseguia ter força para levantar, ele já conseguia levantar, ele tem uma mini extensão. Com 30 minutos mais ou menos a 35, ele já tinha uma melhora de desvio de rima e também já tinha uma melhora de força motora tanto na mão esquerda como na perna esquerda. E no final do vídeo, depois de 1h20, a gente consegue observar no vídeo que o paciente ele consegue levantar a perna, retrair a perna e fazer movimentos como se estivesse tentando pedalar e também uma melhora da força motora bem grande. Ou seja, foi uma trombólise realizada com bastante sucesso, só que infelizmente grande parte dos nossos pacientes que chegam, eles não realizam esse procedimento, e justamente porque a família demora muito a detectar e levar esse paciente para a unidade. E quando chega tem seus 6, 7, 8 horas de sintomas desde o início. E acaba que muitas das vezes já chega tão tarde, não dá nem tempo de fazer o procedimento não invasivo que a gente viu no slide anterior. Quem dirá realizar a trombólise? Que aí precisa deixar o paciente em observação por 24 horas na UTI para repetir a tomografia depois. E infelizmente esse paciente ele tem uma chance muito grande de ficar com algum tipo de sequela neurológica mais na frente. Aí, esse paciente ele foi trombolizado ou não foi trombolizado, ele precisa ficar em monitorização contínua. Todo paciente trombolizado ele precisa ser encaminhado para a UTI para ficar sob supervisão da unidade intensiva. Que aí, esse paciente ele vai ter restrição alimentar, porque ele não pode fazer nenhum tipo de dieta oral durante as próximas 24 horas. Antes de realizar algum tipo de alimentação, precisa ser chamado o serviço de fonoaudiologia que nós temos na unidade
para observar se esse paciente não está com nenhuma disfagia, nenhuma dificuldade de deglutição, que é justamente para prevenir que esse paciente, por exemplo, não possa vir a ter uma broncoaspiração na hora que for realizar a dieta. Que aí a gente já causa um outro problema, que esse paciente pode vir a desenvolver outro tipo de pneumonia química por conta da ingestão da dieta, ou até mesmo vir a ter uma parada cardíaca por conta de uma broncoaspiração. Então, esse paciente a gente vai ter que observar se ele tem algum tipo de sangramento, porque como foi feita uma utilização de uma dose muito grande de anticoagulante, ele pode vir a desenvolver algum tipo de sangramento. A gente precisa monitorizar a pressão arterial de forma contínua nesse paciente, porque ela precisa estar aí entre uma janela de 14 e 18. A gente precisa observar a oximetria do paciente, a saturação e o eletrocardiograma, porque a gente fez uma trombolização grande no paciente. Além disso, observar a glicemia desse paciente, para sempre estar tentando manter ali abaixo de 200 mg por decilitro de sangue, e também observar a temperatura corporal do paciente para deixar sempre ali maior, entre 36 e 37,4. Estando acima disso, realiza alguma medicação de dipirona da vida para diminuir a febre desse paciente. Como eu disse, a gente precisa observar os sangramentos que esse paciente possa viver, observar se o paciente vai ter mal-estar, vômito, calafrios, observar também aí, a gente tem que lembrar que foi feito um procedimento um pouco grande, sempre ficar de olho ali na questão nos sinais que a gente trabalha, a questão de sepsis, né? Temperatura, frequência cardíaca, realizar a escala de Mills nesse paciente para dar um prognóstico grande se esse paciente tem risco de rebaixar ou não. Se o paciente fez a trombectomia mecânica, a gente precisa avaliar dentro das 24 horas a evolução desse paciente de forma neurológica e funcional e aplicar a escala de NIS, que é uma escala realizada pela parte médica, onde eles vão ver aí as chances que esse paciente tem de ter algum tipo de intercorrência pós-procedimento e também pós-melhora desse quadro do AVC que ele está passando. E é isto. Então, pessoal, eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Dúvida de todos. E agradecer o Thiago, né, pelo esse momento que a gente teve. A gente pensou nesse tema porque é uma coisa que a gente recebe na porta de entrada pelo pronto atendimento adulto. Então a gente tem que melhorar a questão da nossa classificação de risco, né? Porque vocês são os primeiros que acessam o paciente nesse momento, então tem que ser um momento alerta, depois para a gente dar sequência na sala de emergência, tá? Então, agradecer mais um treinamento mensal e desejar mesmo que a gente pegue esse conhecimento e leve adiante, né? Sendo multiplicadores, tá bom? Obrigado.